rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do seu tesouro, do seu Deus. Vamos lá. Aqui Daniel já começa destacando o momento em que Jerusalém é sitiada, o momento em que os objetos são levados, o momento em que Deus entregou nas mãos de Judá, nas mãos do rei da Babilônia. Mas primeiro aqui, vamos tentar fazer uma contextualização, é que esse livro aqui, aproximadamente, ele foi escrito entre o ano de 606 a 536 a.C. Tá? Então, se fosse colocar uma questão aproximada do tempo do livro, a gente poderia analisar que seria no ano 506 a 536 a.C. Tá? E assim, o profeta Daniel iniciou a sua obra escrevendo na Babilônia, tá? No palácio de Suzã. Então, se a gente for colocar uma data aproximada, é entre esses 2 anos. Abra aí Daniel capítulo 8, eu vejo o capítulo 8 aqui, versículo 2. Diz assim: e eu vi na visão, acontecendo como vi, que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Colarim. Então, Daniel provavelmente escreveu no período desse período da Babilônia ali, depois do período do Império Medo-Persa. Tá? Para a gente entender o que aconteceu nesse cenário de invasão, por que isso aconteceu, e aqui eu botei um mapa mais ou menos geograficamente, como que o pessoal de Judá foi conduzido para Jerusalém. Então, desenhei um mapa geográfico aqui, você vai ver aqui que Judá está aqui, Jerusalém está aqui, e eles foram conduzidos a 800 quilômetros para a Babilônia. Então, ou seja, aqui você tem um panorama geográfico daquela época, e você vê como eles foram conduzidos para Babilônia. 800 quilômetros, eles agora estariam bem distantes da sua terra natal, e agora tendo que viver num cativeiro. Então, para a gente entender esse cenário, por que Nabucodonosor ele entrou, ele invadiu, ele destruiu Jerusalém, a gente precisa olhar primeiramente o que aconteceu antes. Então, abre aí, por gentileza, aí, segundo livro dos reis de Israel. Por que Nabucodonosor ele destruiu Jerusalém? Por que ele saqueou? Por que todo esse cenário aconteceu? A gente precisa olhar para esse livro dos reis de Israel, principalmente o segundo livro, e você vai ver o porquê por toda essa destruição, esse cativeiro e tudo mais, tá? Capítulo 23, capítulo 23, versículo 31 a 34. Então vamos lá, para a gente recapitular aqui. Aproximadamente no ano 536, esse livro foi escrito pelo profeta Daniel. Daniel provavelmente foi levado assim, quer dizer, foi levado cativo para a Babilônia. Toda aquela corte real foi conduzida pelo Império Nabucodonosor, e assim foi prestar serviços e foi ficar pela Babilônia. Mas, para a gente poder entender esse cenário, a gente precisa olhar aqui. Então, vamos observar aqui no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 23, lê alguém, por favor, versículo 31 a 34.
23 anos de idade, quando começou a reinar em 3 meses em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, tal filha de Jeremias, e Líbana, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seus pais. Porém, Faraó, Neco, o mandou prender em Riba, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. A terra impôs apenas de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu o rei Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias seu pai, e lhe mudou o nome de Joaquim. Porém Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu. Vamos lá, primeiro a gente vê que assume, né, filho de Josias. Quem lembra que Josias fez uma grande reforma religiosa e espiritual no Judá, em Jerusalém, e agora o filho dele, Joacás, vai reinar no lugar dele. Sendo que o texto diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então você vê que o primeiro filho de Josias vai fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E aí houve um ataque de Faraó Neco, e esse Faraó Neco, ele vai estabelecer o seu irmão Eliaquim, ou seja, vai tirar, ele impôs 100 talentos de prata, ou seja, além do rei ser preso, ele impôs que Judá e Jerusalém pagassem 100 talentos de prata, prestando para o Egito. E para piorar, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o irmão dele, Eliaquim. E o Faraó Neco, ele muda o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Então agora é o outro irmão, agora é o segundo filho de Josias, que vai reinar, tá? Um lugar vai reinar. Porém, ele também fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Então você tem 2 filhos de Josias, e os 2 filhos não seguiram o caminho do seu pai. Todos os 2 andaram completamente fora da presença de Deus, e por consequência disso, o que vai acontecer? É que vai se levantar Nabucodonosor, aí você está prestando impostos para o Egito, e para piorar, agora é Nabucodonosor que vai entrar na jogada. Acompanhe comigo aqui, nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E Joaquim ficou 3 anos seu servo. Eu estou olhando o segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 1. Tá? Então, a primeira invasão que nós observamos aqui em Judá e Jerusalém por esse Império Babilônico ocorreu no ano 606 a.C. Tá? Então, aqui foi a primeira investida. O que Nabucodonosor fez? Após Joaquim se revoltar, diz o texto aí que ele se revoltou contra o Império Babilônico. Deus enviou contra Joaquim tropa dos caldeus, tropa dos sírios, tropa dos moabitas, enfim, conforme a palavra dos profetas. E aí vai listar aqui o motivo, né, pelos pecados que o povo havia cometido na época do rei Manassés. E aí Joaquim dormiu com seus pais, no lugar dele foi agora Joaquim. Então a primeira invasão que temos aqui é que quando o rei Nabucodonosor ele vai invadir, ele vai apenas colocar ele sujeito para ficar 3 anos ali sujeito ao império. Tá? E olha o que aconteceu com Joaquim. Olha o que o rei fez. Abra aí o livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas. Só para vocês avançarem um pouquinho. Olha o que Nabucodonosor fez com esse primeiro rei, tá? Que estava lá governando Judá e Jerusalém. Olha o que ele fez. Capítulo 36 do segundo livro das Crônicas, versículo 5. Era Joaquim de 25 anos de idade, quando começou a reinar
e 11 anos reinou em Jerusalém, fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou em cadeias para levar para Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pôs no seu templo. Então repare bem que esse primeiro rei Joaquim, olha o que vai acontecer com ele. Ele vai ser levado em cadeias e vai para a Babilônia. Então isso que fez ao imperador Nabucodonosor. Essa aqui foi a primeira invasão, sendo que esse Joaquim, ele também cometeu atrocidades, tá? Ele oprimiu os pobres, ele cometeu inúmeras injustiças, ele mandou até matar o profeta Urias. Ele perseguiu um profeta chamado Urias. Eu não vou entrar aqui no detalhe para a gente poder correr, mas se vocês quiserem escrever aí, ó, esse fato que ele fez, de perseguir esse profeta Urias, está em Jeremias, capítulo 26, versículo 20 ao 23. Lá você vai ver como esse rei Joaquim, ele vai perseguir o profeta Urias, justamente porque o profeta profetizava acerca do cerco de Jerusalém, a queda de Jerusalém, e esse rei não aceitou essa mensagem. Ele vai mandar matar. Então esse rei é uma das coisas que ele praticou, de fazer o que era mal perante. Jeremias capítulo 26, versículo 20 até o 23. Tá? Esse fato que ocorreu está nesse texto aí. Essa sim foi a primeira invasão. A segunda invasão, agora é com outro rei, agora é Joaquim. O primeiro é Jeoaquim, o segundo é Joaquim. Tá? Joaquim. Está aqui também, no próprio livro dos Reis, no segundo livro, no capítulo 24, versículo 8. Então, lê por gentileza aí, alguém, capítulo 24, versículo 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. Então você tem a primeira invasão no ano e o texto está no segundo livro de Israel, capítulo 23, do versículo 31 a 34. A segunda invasão vai ocorrer também no segundo livro dos Reis, agora no capítulo 24. Lê de novo, novamente aqui, lê, por favor. O versículo 8 do capítulo 24. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. Agora, olha o que o texto diz aí. Se na primeira invasão, Nabucodonosor levou o rei primeiro, levou alguns utensílios, levou para a Babilônia. Tá? Agora, a segunda invasão, a gente observa que ele fez também conforme mal aos olhos do Senhor. No versículo 9 você pode acompanhar comigo. No versículo 10, naquele tempo subiu os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Mais uma vez, o Império Babilônico cercou de novo, e agora, além de cercar, Nabucodonosor, ele vai levar preso, tá? no oitavo ano do seu reinado, no caso do rei de Nabucodonosor. Então, no 8º ano do reinado de Nabucodonosor, agora ele vai levar preso o rei de Judá. Repare comigo o versículo 12, acompanhe comigo aí, ó, capítulo 24, versículo 12, diz assim: então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele, a sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus eunucos, e o rei da Babilônia. O levou preso no 8º ano do seu reinado. O reinado aqui é do Nabucodonosor. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e o tesouro do rei. Nota aqui, e você vai ver que ele não só apenas vai levar a família real,
ele não vai também apenas levar os nobres, ele vai levar os tesouros do templo, ele vai levar os tesouros do templo, ele também vai levar os tesouros do rei. Então, ele vai saquear. Então, ele vai deixar quem for o sucessor dele, que no caso é Zedequias, que também morre depois, vai deixar economicamente fraco. Então, ele leva os tesouros, ele leva o dinheiro e transportou, olha o versículo 14, ele transportou toda Jerusalém. Aí vai descrever os príncipes, os valorosos, os carpinteiros, os ferreiros, os guerreiros, tá? Deixou apenas os pobrezinhos lá na terra de Judá, Jerusalém, para poder cuidar da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe, suas mulheres, os poderosos, levou preso para Babilônia. Então aqui é a segunda invasão. Oi? Essas referências são segundas invasões, vem por essas segundas invasões? Ah, o que tem? Não, é segunda, né? A invasão não, sempre é segunda. Não, essa que eu estou descrevendo agora é a segunda invasão. Já falei da primeira. Essa aqui é a segunda. Não. Às vezes meu não parece o meu 2. Então, essa é a segunda. Agora a gente vai para a terceira, que agora é a final, tá? De Nabucodonosor. Acompanhe comigo, no capítulo 24 mesmo, a partir do versículo 18. Lê alguém, por gentileza, capítulo 24, versículo 18, versículo 20. Então a gente já observou que a primeira invasão, o rei Nabucodonosor levou o rei Joaquim preso e levou alguns utensílios. Na segunda invasão, ele vai levar, além dos tesouros do templo, os tesouros do rei, vai levar a família real e vai levar muita gente para Babilônia. Agora essa é a terceira. Essa terceira aqui é a final. Lê alguém, por gentileza, aí, capítulo 24, versículo 18 ao versículo 20. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias e de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Bom, aqui no capítulo 25 diz assim: sucedeu que no ano do reinado de Zedequias, no mês 10º ao 10 de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acamparam contra ela, levantou contra ela trincheiras ao redor. E a cidade foi sitiada no 10º no ano do rei Ezequias. Bom, ele cercou, esperou o momento, a cidade enfraqueceu, passaram fome, necessidade, não tinha ninguém como sair, o exército estava acampado, ele só esperou o momento certo. Quando o povo estava enfraquecido, já tinha perdido as forças, e foi o momento que ele atacou novamente. Sendo que esse ataque aqui, ele vai ser um ataque de destruição. Porque repare comigo que a família real de Zedequias vai fugir. Ele vai pegar os filhos, pegar a esposa, vai pegar a carruagem e vai meter o pé. Sendo que Nabucodonosor alcança esse rei. E sabe o que ele faz? Ele vai levar também esse rei para a Babilônia, sendo que ele vai dar uma sentença para ele. Vai arrancar seus olhos, vai matar seus 2 filhos. É como se assim, ó, tá vendo teus filhos aí, ó? É a última vez que você vai ver eles. Ele arrancou os olhos. Esse rei aqui, o último, era o último rei que se sentou no trono de Judá. E matou os 2 filhos. E ficou lá em cadeias lá até morrer. Então Nabucodonosor era um rei maligno, perverso. Tá? E aí você pode ver aqui, ó, no versículo 9, ó, do capítulo 25, ó, queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas grandes igualmente queimou. Ó, derrubou os muros de Jerusalém, enfim, houve uma destruição. Ele veio para ele, essa agora ele veio para destruir. Destruiu Jerusalém,
tacou fogo nas casas, derrubando os muros, ele acabou, ele arrasou com Jerusalém. E assim, nós temos as 3 invasões que ocorreram, tá? Eu expliquei de forma detalhada essas 3 invasões. E aqui você pode ver, ó, ano 66, ano 597, no ano 586. Aqui de forma aproximadamente foi o período em que Nabucodonosor fez essa incursão nesses anos aqui, tá? Eu acabei de escrever. Alguma dúvida até aqui, meus amados? Tranquilo? Agora a gente vai voltar para o livro do profeta Daniel. Vamos lá, livro do profeta Daniel. Leia novamente alguém, por gentileza, o capítulo 1, no versículo do 1 até o versículo 3. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e situou. E o Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos seus utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. É até aonde? Só termina. Bom, como já havia explicado, você lembra daquela invasão de Nabucodonosor, quando ele leva a família real, os nobres, guerreiros, carpinteiros e por aí vai? Toda essa galera que vai, Daniel está junto. Ele vai ser conduzido para Babilônia, como havia feito um mapa geográfico, aonde o caráter e a firmeza desse jovem que vai ser conduzido para Babilônia, mas ele vai fazer alguns diferenciais dos demais que estavam lá. Acompanhe comigo aqui, que após Nabucodonosor ter levado todos os tesouros, colocado na casa do seu Deus, de Marduk e etc e tal, ele vai solicitar o chefe dos eunucos para que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Se a gente for para analisar bem, na Babilônia existiam várias etnias de outras nacionalidades. E dentro dessas nacionalidades e etnias diferentes, ele vai também pedir dos filhos de Israel. Havia outros povos. E dentro desses povos ele também pede também dos filhos de Israel. Para que os filhos de Israel, aí ele vai fazer um mandato para esse chefe Aspenaz: olha, eu quero dos filhos de Israel, eu quero que ele seja da linhagem real e eu quero que seja nobre. Então, quando ele vai fazer esse processo seletivo das demais etnias, ele vai buscar nelas o quê? Que sejam nobres, de família real. Então, dentro dessa galera aí, estava Daniel e os seus 3 amigos. E uma dessas ordens aqui é que ele não só que ele escolhe, que teria que ser da nobreza, da linhagem real, é que também a gente pode destacar nessa escolha, é que eles não deviam ter defeito. Não podia ser um cego, ser um surdo, sem um braço, sem uma perna. Não, ele queria uma pessoa de um estereotipo perfeito. Além de ser da família real, nobre, ele não tinha que ter defeito físico nenhum. E também tinha que ter uma boa aparência. Essas aqui são as exigências de Nabucodonosor perante o eunuco Aspenaz. Ou seja, tem que ser jovem, tem que ser perfeito, tem que ser nobre, tem que ser da linhagem real. Para que esse processo seletivo que ele quer fazer? Justamente para trabalhar no seu palácio,
para servir a Nabucodonosor. Então, para servir a Nabucodonosor, tem que ter todos esses requisitos. E assim ele manda esse chefe Aspenaz procurar, achar e conduzir para fazer parte desse processo. E dentro deles está Daniel, Ananias, Azarias e Misael, tá? Esses 4 jovens, tá bom? Então, ou seja, nessa escolha tinha que ser filhos de Israel, como eu expliquei, tinha que ser nobre, família real. A gente pode botar sem defeito. Tem que ser formoso. Então, essas são as características para a escolha, para entrar, para servir Nabucodonosor no palácio. Agora, repare bem, que não é só apenas isso, não tem só isso. Olha o texto abaixo comigo, você vai ver que eles teriam que ser instruídos. Podia ser analfabeto, não saber ler, não saber escrever. Tinha que ser instruído em toda a sabedoria de sábios na ciência, entendido no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio. Então, todos esses requisitos que eu acabei de colocar, ainda tinham um pouco mais. Ou seja, tinha que ser instruído. Saber ler, escrever, ter conhecimento. Então, não é qualquer pessoa que ia ficar a serviço de Nabucodonosor. Por quê? Vamos parar para pensar que o Império Babilônico é enorme. Então, para colocar uma galera para trabalhar para o Império, você tinha que selecionar alguns. Tinha que ser os melhores para servir o Império. Por isso que, justamente, quando a gente olha para o texto, você vai ver a galera que ele vai fazer esse processo para trabalhar para o seu Império, pessoas capacitadas. Ou você acha que a maioria das pessoas que foram levadas para a Babilônia, de outras nacionalidades, saberam escrever? Claro que não, pô. Eram poucos que tinham esse acesso. E justamente está esses 4 jovens. No decorrer do texto aqui, diz assim, ó, e o rei determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado durante 3 anos. Bom, aqui está, eles teriam que, além disso tudo, eles teriam que participar do cardápio do rei. As iguarias, os animais que eles poderiam comer, a bebida do rei. Então, todo esse processo aqui, eles deveriam também participar. Bom, se a gente olhar do versículo 3, versículo 4, eles estão dentro dos requisitos. Mas quando a gente olha para o versículo 5, você repara que ele não vai entrar nessa área da educação, da alimentação. Ele vai entrar para poder também saborear do manjar do rei, da bebida do rei, da comida do rei. Então ele vai colocar no coração dele, além dele, como diz o versículo 6 aqui, ó, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Tá? E agora, versículo 7, esse chefe vai mudar o nome deles. Por quê? Porque eles querem que as pessoas tenham uma aculturação. O que é aculturar? Aculturar é o quê? É a pessoa se apropriar da língua, da cultura, do conhecimento de uma outra nação. Então eles querem embutir neles, ou seja, o idioma, a maneira de comer, a maneira de se vestir. Isso é um processo de aculturação. Então essa imposição para o Império Babilônico era assim. Então eles deveriam que colocar uma veste de um babilônico, as roupas, a comida, a bebida e também a língua, justamente para o quê? Para que eles não falassem mais hebraico. Você trocar o idioma, falar um outro dialeto. Então isso é um processo de aculturação. Mas Daniel e esses jovens, ainda que botassem uma vestimenta, ainda que falassem um outro idioma, ainda que tivesse que se posicionar em atitudes e palavras e obras conforme Nabucodonosor queria no império, eles não se contaminaram. Eles se posicionaram. Por quê? Diz o texto que ele assenta no seu coração de não se contaminar. E aí no versículo 9, lê alguém por favor o versículo 9.
versículo 9, do versículo 9 até o versículo 14. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor. O rei determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque feria ele a vossos rostos mais tristes do que os das jovens da vossa idade. Assim, poria ter ferido a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azaria: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e se nos deem legumes e comer e água de beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme dizes, procederás para mim os teus servos. E ele conseguiu com isso e o experimentou 10 dias. Bom, após ele ter feito isso, e Deus deu graça e misericórdia perante ao chefe Aspenaz, ele acabou atendendo esse pedido de Daniel, embora que a ordem era de Nabucodonosor, mas Deus deu graça. Interessante, né? Quem mandava era o rei, mas Deus concedeu graça para aquele chefe dos eunucos, para que não servisse ao cardápio. Ele falou: olha, vamos ver a diferença. E você vê que o legumes engordou ele, né? Não é só pizza, não é cachorro quente, não é hambúrguer, não é essas besteiras que a gente costuma comer, né? Até os legumes fez eles tiverem se você for reparar, a diferença deles para os outros demais foi completamente diferente. Parece que Deus deu um mistério nos legumes ali, e aí eles tiveram a distinção era nítida, porque olha só, olha o texto que diz aqui, versículo 15: ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos. Olha o que o legumes fez de forma sobrenatural com Daniel e seus amigos. Deixou eles mais gordos, deixou eles com os semblantes melhores, até o semblante estava com o rosto mais cheio. Mas olha assim, nossa, Daniel aqui, esses jovens aqui, estou mais gordinho, estou com o rosto mais cheio, tudo isso por causa do legumes. Mas Deus deu graça perante esses jovens aqui. E aí, o que aconteceu? Agora, olha o versículo 17 aqui. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência, certo? E sabedoria. Os 4. Mas a Daniel deu entendimento de visão e sonhos. Interessante, né? Eles tiveram, Deus deu para eles entendimento, sabedoria e inteligência. Mas para Daniel ali, Deus deu para ele interpretação, discernimento de sonhos e de visões. Por que Deus fez isso? Porque aconteceria um fenômeno sobrenatural do sonho de Nabucodonosor. E quem poderia interpretar? E aí, onde nós vamos entrar agora, rapidamente. Olha o que diz aqui comigo aqui, ó. Agora chegou, pastor Felipe, a prova real. Depois de 3 anos, depois de passar por todo aquele processo, sendo aculturados, tendo que aprender o idioma, aprender toda a história da Babilônia, os deuses babilônicos, tudo isso. Tanto que os nomes dos jovens de Daniel, todos eles eram um nome que tinha a ver com o deus babilônico. Após isso, o rei manda chamar. Então imagine só, o grande imperador do mundo daquela época vai se assentar no trono e vai chamar, pode chamar eles aqui. E ele começa a fazer perguntas em toda a matéria de sabedoria. Então ele vai falar da astrologia, vai falar de comida, vai falar de matemática, enfim. E o rei começa a perguntar, é prova oral, não tem múltipla escolha. O que eu posso escolher para poder ser? Tem uma prova dissertativa? Não. Era oral ali, o que o rei falava tinha que responder no ato. E esses 4 jovens, diz aqui, que achou 10 vezes mais doutos, ou seja, mais instruídos do que todos os magos, astrólogos, em todo o seu reino. Tem noção do que é isso? Em todo o reino do Império Babilônico, eles foram achados 10 vezes mais. A capacidade intelectual sobressaiu de todos. Olha o que Deus faz. E Daniel esteve
até o primeiro reinado do rei Ciro. Interessante, irmão. Olha o que Deus fez por eles se decidirem de não se contaminarem, se posicionarem, e Deus honrou. Honrou perante ao chefe dos eunucos, em que seus semblantes e seu corpo estavam bem diferentes dos demais, e honrou perante a Nabucodonosor, que é a prova real, que aí o cara é o imperador, e aí eles não ficaram gaguejando, não ficaram não só um minutinho, não, era ali na hora. E aí eles souberam responder tudo que Nabucodonosor perguntava. Agora vamos para o capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. Se você reparar aqui, quase no final do capítulo 1, você vê que tem astrólogos, tem magos, que era muito comum, e você também tem encantadores, tá? Isso fazia parte do império. Agora a gente vai ver que Nabucodonosor tem um sonho. Agora que é dificilmente a gente, quando sonhar, diz que sonhou, mas não lembra do sonho. Às vezes acontece, às vezes sim, às vezes não. Mas a gente acaba puxando memória e acaba lembrando. Mas agora o cara que tem um sonho, e que ele perde o sono, e que ele tenta lembrar que sonhou, mas não sabe o que sonhou, vai ficar difícil, né? Porque acompanhe comigo no capítulo 2, ficou bem claro o capítulo 1 aqui, introdução, Daniel, que nós relatamos. O capítulo 2 diz assim, ó, e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou do seu sono. Então Nabucodonosor estava lá no seu quarto, ele teve uns sonhos e fugiu o sono dele, ele ficou ali perplexo, querendo dormir, não conseguia dormir. Às vezes é comum, né? A gente às vezes quer dormir também, fica pensando que está fazendo outro dia, o sono acaba fugindo, e a gente fica ali rolando na cama e não consegue, acaba dormindo. O dia clareou, foi já clareou. Então Nabucodonosor estava ali meio aflito por um sonho. Olha o que diz o texto aqui. E o rei mandou chamar os magos, foi o que eu falei, magos, astrólogos e encantadores. Olha a galera que vai se apresentar perante ele. Ou seja, os magos é aquele que mexe com elementos da natureza, o fogo, com a água, que usam tipos de matérias para fazer magia. Você tem os astrólogos que tentam tentar direcionar a vida de uma pessoa mediante as estrelas, os astros, os planetas. E você tem os encantadores, aqueles que vai mais profundo, que mexe mais com magia. E você tem também a galera dos caldeus. Esse grupo aqui vai se apresentar perante Nabucodonosor, e Nabucodonosor manda chamá-los, e olha o que ele fala aqui, ó. E o rei mandou chamar os magos, astrólogos e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha tido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Bom, se a gente for pegar até uma referência de magos, quem lembra aqui do livro do Êxodo? Quando o rio Nilo, Deus transforma em sangue, o que os magos fizeram? A mesma coisa. Então, os magos tinham esse contato com esses elementos para transformar, para mudar, como aconteceu. Eles também fizeram ficar água e sangue. E falam, endureceu o coração. Até que determinada prática que Deus fez, ele falou, isso aí não está fazendo não. Isso aí é o dedo de Deus. E aí, você vê até onde eles podem atuar. E diz mais aqui, que ele diz, tinha um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Isso Nabucodonosor falando. E os caldeus disseram ao rei em Siríaco, ó rei, vive eternamente, disse o sonho dos servos, e daremos a interpretação. Bom, o que Nabucodonosor quer é que eles revelem o que ele sonhou, sem ao menos falar o que ele sonhou. E aí? Como é que fica essa situação? Revela o sonho. Qual o sonho? Não sei. Fugiu da minha cabeça. Eu deixei de dormir por causa disso. E aí, como é que fica aquela galera que sabe interpretar sonho, aquela galera que trabalha com astrologia, que trabalha com mágica? Mas o rei, como é que eu vou interpretar teu sonho?
para que eu possa descodificar isso? Mas olha o que diz aqui o texto aqui. Ó. Então respondeu o rei e disse aos caldeus: o que me foi tem escapado. Se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado e as vossas casas serão feitas em cultura. Ou seja, ia matar todo mundo. Ia destruir a casa de todo mundo. Olha a sentença do rei: se você não me contar, se você não me falar o que eu sonhei, eu vou matar vocês. Ainda vou destruir a casa de vocês. Porém, se vocês se interpretarem, tem uma outra calma. Não só tem um lado ruim da história, tem a coisa boa. Qual é a coisa boa? Se você interpretar, você vai ser honrado. Você vai receber dádiva, presente, grande honra. Você vai ser honrado. Então você imagina aquela galera de frente de Nabucodonosor, poxa, quem ali que não queria saber do sonho? Quem não queria interpretar para ser mais honrado? Quem não queria? Poxa, o rei vai dar dádivas, o rei vai dar presentes, vai nos honrar, mas ao mesmo tempo, se a gente interpretar, não tem dádiva não, tem espada que vai cantar por cima da gente. Então nota que a pressão psicológica do rei era muito alta para aquela galera. E diz mais, ó, responderam a segunda vez. Acompanhe comigo a resposta desse grupo. Pela segunda vez: diga ao rei o sonho e aos teus servos, e daremos a interpretação. Mais uma vez eles estavam querendo ganhar tempo. Por quê? Porque já havia falado que ia matar. E eles, poxa, ninguém sabia responder. Mas Senhor, por gentileza, fala por favor. Bem ali, tipo, tremendo, por favor, fala o sonho. Naquele desespero. E diz mais, ó, respondeu o rei: percebo muito bem. Acompanhe comigo o versículo 8. Percebo muito bem que vós querem ganhar tempo, porque vedes o que eu sonhei me tem escapado. Eles queriam ganhar tempo, por quê? Porque sabia que Nabucodonosor ia matar. Então eles insistem mais uma vez para que ele revele o sonho dele. É mesmo se ele fala um pedaço do sonho, ele vai... Poderia fazer uma dedução ali e falar: é esse aqui, acabou. Mas, diz o texto aqui, ó, por consequência, não precisa fazer ele saber o sonho, uma só sentença será vossa. Estou no versículo 9. Olha a sentença. Por vós preparaste palavras mentirosas, perversas, para proferir na minha presença. Olha só o que Nabucodonosor fala. Vocês querem proferir o quê? Mentira, engano. Vocês querem que eu fale? Se eu falasse qualquer coisa que eu sonhei, vocês iam falar mentiras e iam me enganar. Aí é esperto, né? Sabia do sentimento sabia das astúcias dessa galera, porque eles também faziam isso para enganar. Então, ele ficou perplexo e tal. De novo, versículo 10: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém agora. Ele vai ser mais profundo. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, senhor, mago, astrólogo, caldeu, que requeria algo tão difícil. Olha o que esses magos estão falando perante Nabucodonosor. Olha, não tem ninguém na terra que te possa interpretar. Toda a galera que você tem aqui, que te ajuda, que te auxilia, não pode te responder. Não pode te dar nenhuma resposta. Não há ninguém nessa terra. Porque como é que você diz que tem um sonho? E você diz que tem um sonho, que sabe que sonhou, a gente quer que revele o que o senhor sonhou. Impossível. Para nós é impossível isso acontecer. Ou seja, os encantadores, os magos, os astrólogos, cada um atua em uma área, fala: impossível. Mas, olha o que diz aqui o texto aqui: porquanto, ó rei, o que o senhor requer, versículo 11, é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Ou seja, então eles vão jogar para cima. Olha, o que o senhor quer, aqui embaixo não revela não, mas talvez os deuses, não falando de Deus, tá? Os deuses, que existiam vários deuses na Babilônia, cuja morada não está aqui conosco, mas está em cima, pode te revelar. Já que o que o Senhor está pedindo, para nós aqui na terra, para todos nós é impossível. Pode ser que o Deus pagão
ou Marduk, ou qualquer outro, possa revelar o que o Senhor sonhou. Então o rei, muito enfurecido, olha a resposta, olha aqui a atitude do rei, versículo 12. Acompanhe comigo aí. Versículo 12. O versículo 12, ele se enfureceu e ordenou que matasse a todos. Ou seja, nenhuma justificativa, nenhuma argumentação convenceu Nabucodonosor. Nada convenceu aquele homem de que, olha, aqui na terra não tem resposta. Talvez os deuses respondam. A gente não consegue descodificar. Então, olha o sentimento do rei. Eu vou matar. Aí que entra quem? Daniel e os jovens. Você lembra um texto lá atrás que Deus deu a Daniel um entendimento de visões, interpretação de sonho? Você lembra? Justamente isso vai acontecer. Lê alguém, por favor, aí, ó, versículo 12, 13, 14 e 15. Lê, por favor. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guerra do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Pode ler, pode ler. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei, por que se apressou tanto a mandar da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Vamos lá. Aqui, ó, o fracasso da sabedoria pagã, dos versos 13 a 13, a atitude de Daniel, dos versos 16 ao verso 30. Tá dividindo aqui o texto aqui. E Daniel, que também fazia parte dessa galera, astrólogos, magos, encantadores, falou: a gente também vai morrer. Se ele está mandando matar todo mundo, os magos, astrólogos, etc e tal, a gente vamos entrar nessa. E aí, olha o que diz o texto aqui, ó. Então Daniel pediu ao rei que lhe desse tempo. Bom, se a gente olhar o versículo 12, diz que o Nabucodonosor estava enfurecido, sem paciência, e não queria esperar. Essa é a atitude dele. Ele manda Arioque matar a fio de espada. Mas quando Daniel soube, Daniel fala: pede para esperar. Repare bem que uns versos atrás ele está enfurecido, quer matar, quer aniquilar. Mas quando chega Daniel, aguarda um pouquinho, espera um pouco, eu vou dar a interpretação para ele. Então Daniel foi para casa dos seus amigos, Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus, os céus, sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem. Deus, você, Deus, dê misericórdia, dê graça para que nos revele, e senão a gente vai morrer. Sim, porque se nem os magos puderam dar resposta, nem os deuses dão resposta, aí você vê que Daniel e os seus amigos acabam fazendo uma oração. Aí eles se reúnem e falam: Deus, revela, porque a gente vai morrer. Estamos ameaçados também de morte, porque a gente também está para esse grupo para morrer. E aí, olha o que diz o texto aqui, ó. Lê alguém, por favor, versículo 19. Então foi revelado o segredo de Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Bom, no final da noite, Deus vai dar para ele ali e louvou. E aí, nos versos 20, 21, 22, 23, aqui Daniel vai louvar, vai bendizer o nome de Deus. E no 24 ele manda chamar o capitão para não matar os astrólogos, os magos e encantadores, e pede para ele conduzir na presença do rei. Depois que ele tem a visão, a revelação,
Ele é Deus que revela o oculto e o escondido. Ele vai louvar o Senhor, né? Vai adorar a Deus ali, e ele vai pedir para conduzir a presença do Nabucodonosor. E Nabucodonosor está lá, naquela impaciência, aquele sentimento de ansiedade, de saber o que realmente é o sonho. E aí, o cara vai dizer assim, ó, introduziu Daniel na presença do rei, e disse, ó, achei um dentre os filhos cativos de Judá. Olha, achei um dos cativos aí. Esses prisioneiros que o senhor trouxe, achei. Pô, mas os caras já estão com uma posição de honra perante o palácio. Mas quando o capitão vai levar, ó, achei um tal de Daniel aí, ó, que o senhor trouxe cativo. Lá de Judá. E aí, respondeu o rei e disse Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu me fazer interpretar o sonho? A sua interpretação? Olha a resposta de Daniel. Respondeu Daniel na frente do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem adivinhos podem descobrir ao rei, mas um Deus dos céus, ao qual revela o segredo, ele fez saber ao rei Nabucodonosor até o fim dos seus dias. Então ele diz o quê? Então existe um rei, existe um Deus, que a morada dele não está aqui, está no céu. E ele vai te dar essa revelação. Interessante, né? Ele vai trazer a revelação para Nabucodonosor, mas ele vai colocar Deus na frente. Deus. E Deus que ele serve, embora Daniel tivesse o seu nome mudado para Beltesazar e associado a um Deus pagão, Daniel vai dizer que o Deus dos céus, o Deus que ele serve, o Deus que não mora aqui, mas o Deus que habita no alto do trono, é o que revela os mistérios do segredo, os mais profundos que Deus revela. E agora, ele vai descrever, no versículo 29 e 30, a sua interpretação do seu sonho. Agora, olha comigo aqui o versículo 31, para a gente poder correr aqui. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Essa estátua era grande, e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e sua vista era horrível. Então ele estava no sonho, Deus vai descortinar para ele. Ele estava em pé, de frente para ele estava uma enorme estátua, e essa estátua que ele vê é a própria imagem dele, de Nabucodonosor. Dentro dessa imagem, ele vai falar sobre, descrever a cabeça, os peitos e braços, ventre e quadril, pernas, os pés. E aquilo fugiu muito da cabeça de Nabucodonosor, porque ele ficou perturbado com esse sonho. Mas agora Daniel está revelando para ele o sentido e a sua interpretação. Acompanhe comigo aí. Lê alguém, por favor, versículo 32 ao versículo 36. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavam vendo isso quando uma pedra se cortara, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro que ele lançou. Então foi justamente esmiuçar o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram uma fragana das eiras dos que o vento as levou, e não se achou lugar algum para ele. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte que encheu toda a terra. Bom, aparentemente aqui parece ser difícil, né? Porque se a gente olhar hoje aqui, a gente tem uma explicação lógica, mas para Nabucodonosor era algo assombrador, era algo difícil de se interpretar. E Daniel fala assim, ó, tu, ó rei, é rei dos reis, que o Deus dos céus te dá no reino, poder e força, majestade, e onde quer que habite os filhos dos homens, animais do campo, aves dos céus, ele os entregou na sua mão, e fez com que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor reinou 40 anos. E falou assim, ó, Deus te deu, cara.
Deus te deu honra, riqueza, glória, botou vários reinos debaixo dos teus pés, e dentro dessa estátua, a cabeça de ouro é você, é o Império Babilônico. E aí, ele vai falar assim, ó, acompanhe comigo no versículo 39, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu reino, de metal, a qual terá domínio sobre a tua terra, e o quarto reino, sobre forte como ferro, pois como ferro que esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quando ao que viste dos pés, dos artelhos, em parte do barro, de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido, tudo quanto haverá nele alguma coisa, firmeza de ferro, porque viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram parte de ferro e parte de barro, assim como uma parte do reino será forte e a outra frágil. Quanto ao que viste de ferro, misturado com todo lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, ó Deus do céu, levantará um reino, e que será mais, jamais será destruído. Aqui ele está falando sobre 4 impérios: babilônico, medo-persa, Grécia e o último, Roma. Vamos analisar aqui, vou até escrever. Vou até escrever aqui, versos 32. Perdão, 36 a 38. Cabeça de ouro. É o Império Babilônico. A outra parte aqui são o peito e os braços, que são a prata. Ou seja, o Império Medo-Persa. Por quê? Esse Império Medo-Persa, ele fala que é o peito e os braços, ou seja, o que? É uma união entre os medos e os persas. Por isso que ele fala que o peito está ligado com os braços. Então seria o que? O Império Medo-Persa. Ventres e quadris. Seria o Império Grego. Mais conhecido como Alexandre o Grande. Esse cara também foi sinistro, digamos assim. Então, ou seja, a cada detalhe que Daniel vai interpretando, é um reino que vai passando. E que Deus revelou para Nabucodonosor os impérios que iam acontecer no futuro, para um pagão. Mas quem teve a interpretação e a revelação foi Daniel. Que Deus, naquela revelação ali, ele revela todo o futuro dos impérios. Aí passa a Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego, está na história isso aí, só você ver. Vê a história de Alexandre o Grande, onde ele conquistou, e no final, quando ele morreu, o império foi dividido em 4. E por último, pernas de ferro. É Roma. Olha para o império, se você olhar para o Império Romano, você vai ver que o Império do lado do Ocidente, ele quase tomou tudo. Então,
interpretação, a revelação ali de todo, e mostra para o imperador, para o Nabucodonosor, destrincha tudo. Meus amados, até no período do Império Romano, Jesus nasceu no Império Romano. Você vê que o cara tem uma interpretação de um sonho, de impérios, que lá no futuro aconteceu, e aconteceu mesmo. Sendo que, como o ferro e o barro não se misturam, porque ferro mostra o quê? Força, poder. Barro mostra fragilidade. Então, esse último império que se levantou, que foi Roma, ele era forte, quase 1000 anos de império, mas depois se fragelou, depois se desmontou, com a fragilidade que é o barro. E aí, ele revela esses 4 impérios para Nabucodonosor. É interessante que, calma aí, não acabou, tem o último. Mas esse último império, quer dizer, esse último, não império, mas o reino, é o reino de Deus. É o reino do Messias. Um reino que jamais será destruído. Os impérios pagãos passaram. Homens da terra passaram. Que quiseram reunir nações debaixo dos seus pés, já passou. Mas tem um. Acompanhe comigo aqui, ó. Lê alguém, por favor, versículo 44, 45, 46. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e usará e consumirá todos esses reinos, mas ele subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi colocado na terra, sem auxílio de mão, ele esmiuçou o ferro, o cobre, o barro e a prata e o ouro. O grande Deus fez saber o rei que há de ser depois disso. Certo, é um sonho e fiel à sua interpretação. Então, o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face, adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfume suave. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistério, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Cedraque, Mesaque, Abednego, mas Daniel estava fora do reino. Que honra, né? Porque no final desse sonho, da interpretação que Daniel dá, ele vai dizer que existe um reino, que esse reino vai destruir, aniquilar esses impérios pagãos, que já se passou, e vai ter um reino que será mais destruído. A gente sabe que Cristo Jesus, ele vai reinar sobre a terra durante 1000 anos. Esse reino poderoso de Cristo irá ser implantado aqui nessa terra no futuro, apenas por 1000 anos. E ele vai regir as nações com vara de ferro. E esse reino jamais será destruído. Jamais será destruído. E aí Daniel, depois de receber, de dar toda a revelação, Nabucodonosor se prostra, reconhece que somente Deus que pode revelar o oculto, escondido, o mistério que estava em segredo, que foi revelado, e Daniel é honrado, um rei pagão. Nabucodonosor dá oferta, manchar, cargo político, e aí o cara é honrado. Deus abençoou a vida de Daniel, colocando ele no patamar mais acima dos demais. E aí Daniel também coloca os seus amigos, né? E Sadraque, Mesaque e Abednego, na hora da prova lá, ó, o sufoco está no coração. Mas quando a bênção chegou, Daniel lembrou dos seus amigos para também honrá-los, embora eles não estivessem lá, embora eles não ajudou Daniel a participar da interpretação, mas eles estiveram com Daniel quando estava no sufoco, em oração, para que Deus desse a resposta.
E quem se apresenta perante Nabucodonosor é Daniel. Mas a galera que estava com ele lá, os 3 amigos, estava em oração, estava no mesmo sufoco dele. Mas na hora da honra, todo mundo foi honrado. E assim, Daniel recebeu. Meus amados, no capítulo 3, aí o nosso querido amigo bispo Rodrigo deve continuar. Ele vai abordar sobre a estátua. Por isso que existe essa, quando fala da estátua que Nabucodonosor manda fazer, ele é um pagão, vou fazer uma estátua para a pessoa me adorar. Então a gente vai analisar todo o contexto ali a partir do nosso diácono amigo Rodrigo, quando for falar sobre o capítulo 3 em diante. Amém, meus amados? Vamos orar.